Graça e paz da parte do Eterno para você e todos os seus. É uma satisfação podermos continuar estudando com você a Palavra de Deus. Continue conosco porque vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e também dê o seu like, o seu joinha. Faça o YouTube reconhecer este canal que deve ser publicado por conta do conteúdo que tem, que é de altíssima qualidade. Então vale a pena. Seja mais um integrante, tá bom? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Tiago capítulo 2, no versículo 19, diz o seguinte: Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Curioso, né? Esse texto aqui mostra claramente que os demônios creem que há um só Deus e tremem diante dele. Já os defensores da doutrina da Trindade, infelizmente, não conseguem admitir isso. Estão sendo até mais corajosos do que os demônios. Eu estou falando de pessoas que conhecem a verdade de que só existe um Deus, mas preferem acreditar e sustentar a mentira, defendendo que Deus é uma trindade. Eu não estou falando de gente inocente. Existem pessoas que, lendo a Bíblia, não entendem corretamente. Porém, são pessoas que precisam de ajuda. Mas os que eu estou falando, que acabam sendo mais corajosos que o diabo, são aqueles que sabem que Deus não é uma trindade, mas que são teimosos e querem que ele seja uma trindade. E isso é muito grave. São pessoas teimosas e que não desistem, que persistem muito, nesse ponto. Então, nós vamos ler aqui alguns textos do livro de Ellen White e você vai entender perfeitamente as contradições na questão da Trindade. Nós vimos, por exemplo, nos estudos passados, a questão do batismo, E tem um trecho aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 3. Aqui no momento eu não estou lembrado da página, mas a gente vai chegar lá. Diz o seguinte o texto, Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está dizendo que os apóstolos deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, não é assim que o texto fala. Quando a gente vai para o próprio texto, a expressão é em nome. E as três palavras, obviamente, não foram colocadas por Jesus. Em nenhum momento Jesus falou que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem estuda em grego vai dizer que foi Jesus que falou essa palavra, Isso é um problema que existe na tradução. Estamos explicando isso para compreensão do que falamos antes. Não sei se você lembra que alguns instantes atrás falamos que existem pessoas que têm mais coragem do que o maligno, porque acreditam que Deus é uma trindade, Sustentam que Deus é uma trindade. São pessoas que são conhecedoras da verdade que existe um só Deus, porém não admitem essa verdade, Nós temos um grupo de pessoas que estão alimentando essa visão trina que a Bíblia não apresenta. Como dissemos antes, os demônios creem que há um só Deus. Então, se os demônios creem que há um só Deus, também o ser humano devia nunca duvidar disso. Mas é porque a gente já percebeu que desde o princípio o povo sempre queria deuses, nunca quiseram um único Deus. Então não vai ser agora que os que acreditam numa trindade vão querer um só Deus. E eu vou provar para você que tem uns textos bem interessantes sobre Ellen White para a gente poder mostrar. Acompanhe comigo e veja que situação. No livro Evangelismo, na página 614 e 615, Ellen White diz claramente assim, na página 614, por exemplo, e 615, ela vai dizer que há 3 pessoas vivas na Trindade Celeste. Bom, essas palavras aqui
são tidas pelo adventismo histórico como que adulteradas pela igreja. Vamos ver se realmente foi assim? Vamos entender isso aqui? No livro Special Testemunhas, do ano 1905, a definição do texto está assim, ó. Há três personalidades vivas no trio celestial. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, Ellen White escreveu dessa forma aqui, tá? Ela não usava mesmo a palavra trindade, apesar de usar o número 3. Ellen White, no seu escrito aqui, ela usava a expressão personalidades, não pessoa, e ao invés de trindade, ela usava trio celestial. Se você pega esse texto aqui, todos os que estudam o ministério dos anjos, segundo a definição de Ellen White, vai perceber que o terceiro do trio celestial, que Ellen White chama de Espírito Santo aqui no Especial Testemunhas, de 1905, são, na verdade, os anjos que traziam o óleo de ouro da verdade. Testemunho para Ministro, página 338 e 339. Então, com essas declarações, fica claro para nós que o Espírito Santo para Ellen White pode ser os anjos em dado momento e em outro momento é um anjo. A gente sabe que existe esse trocadilho por parte de Ellen White. O problema todo é que os adventistas apenas trocaram as palavras personalidade por pessoa e trio celestial por trindade. Foi o problema. Aí os adventistas históricos juram de pé juntos que isso aqui foi uma adulteração no texto de Ellen White. Veja o fracasso que existe, né? Além de ser um verdadeiro paganismo, há também uma verdadeira má interpretação, tanto por parte dos adventistas históricos, quanto por parte da igreja adventista em ter trocado as palavras, apesar que se trocasse ou não mudaria nada, porque no Especial Testemunhos ela fala três personalidades vivas no trio celestial, por meio desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que ela faz aqui uma ligação real sobre esta visão. E aí agora eu complemento. A definição que acabei de ler nesse texto do livro Speciales Testemunhas, Testemunho Especial, de 1905, mostra claramente que ela cria na Trindade, porém ela falava isso de forma disfarçada. No tempo dela, todos acreditavam que Deus é único, ou todos não, a maioria, né? A maioria, na verdade. E Jesus é o Filho de Deus. Ela mesma, por muitas vezes, falou isso. Porém, ela acreditava que o Espírito Santo era o terceiro. Mas ela não chamava, nesse texto aqui, de terceira pessoa da divindade, como aparece em O Desejado de Todas as Nações, a página 671, esse que eu tenho aqui é a página 671, né? O capa vermelha, onde diz assim, ó, vou ler aqui. Ao pecado só se poderia resistir mediante a poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Engraçado que também Ellen White aqui está torcendo a Bíblia, tá? Vou explicar por quê. Com essa declaração dela aqui, das palavras terceira pessoa da divindade, não tem na Bíblia essa palavra, primeiro ponto. Segundo ponto, quando ela diz que o Espírito Santo viria não com energia modificada, ela está aqui dizendo que ele não seria força, vento, ar, sopro. Tudo isso é o que aparece no hebraico. Quando Jesus, a última saudação, né, no Evangelho de João, capítulo 20, que Jesus dá a seus discípulos, ele sopra sobre eles, versos 21 e 22. Então aqui a gente vê Ellen White torcendo as escrituras de modo cruel. Mas sabe o que acontece? Tanto os adventistas do sétimo dia, quanto os da reforma,
não reconhecem que aqui tem um erro dela. Foi esse erro aqui que Kellogg se aproveitou para dizer que estava escrevendo sobre ele. A história conta isso. E ela, para tentar se justificar em cima de Kellogg, disse: o escritor não mudou. Aí os adventistas históricos pegam essa parte que acabo de falar e diz aqui que Ellen White ficou contra Kellogg porque Kellogg intentava estabelecer a trindade. Quando você ouvir isso por aí, pode chamar eles de mentiroso, tá? Porque não é esse o objetivo. Não foi esse o objetivo de Kellogg, né? De Ellen White, perdão. Não foi esse o objetivo de Ellen White. Condenar Kellogg por causa que Kellogg estava defendendo a trindade. Não. O objetivo de Ellen White foi questionar que Kellogg estava proclamando o seu livro basicamente com uma espécie de exaltação. E, resumindo, em outras palavras, Ellen White queria ser a única pessoa a editar livros na igreja com interpretações, as interpretações que ela bem quisesse. E todos nós sabemos que Ellen White nada mais é do que plagiadora, e somente um plagiador pode se autodefender acima dos outros. É grave isso. E aí eu gostaria que você conversasse com os adventistas históricos, caso eles venham conversar com você, e mostre para eles, sem medo, que realmente Ellen White cometeu graves erros, graves plágios. Dá para a gente pegar até esse texto aqui, por exemplo, ó, esse texto aqui do Desejar Todas as Nações, essa interpretação dela aqui, da página 671, não foi ela não que falou, não. Ela só copiou, e agora Ellen White copia, e os coitados dos iludidos seguidores de Ellen White, infelizmente, acaba adotando cópias dos protestantes como se fosse palavra do céu, como se estivesse vindo lá do céu. Os históricos mesmo, eles são contra a Trindade, mas ficam iludidos com Ellen White, achando que ela fala diretamente do céu. É triste, mas é verdade. Acompanhe comigo. Os adventistas históricos também cometem outro erro junto com a Igreja Adventista. Por exemplo, a Igreja Adventista lançou o livro História da Redenção. Para os adventistas do sétimo dia, o texto do livro História da Redenção, por causa do nome, quando fala ali de pai e filho, é só no plano da redenção. A Igreja Adventista separou a doutrina da seguinte forma: o pai e o filho, que está na História da Redenção, e patriarcas e profetas, e primeiros escritos, é só no plano da redenção. Tudo aquilo ali. Já os textos que a Ellen White fala em 3 agências, 3 poderes, 3 personalidades, é a doutrina da Trindade. Ou seja, ali é Deus e cá é o plano da redenção. Deus também participa do plano da redenção aqui, Deus e Cristo. Então, não sei se você entendeu, vou repetir de novo. Numa visão como História da Redenção, Deus e Cristo é o plano da redenção. Nos textos em que Ellen White fala em Trindade, ali é Deus na sua santidade. Não tem nada a ver com o plano da redenção. É uma situação complicada. Aí fica uma briga entre os adventistas e os históricos, por exemplo, por causa disso. Porque para os históricos, os adventistas, no caso, negam o pai e o filho, mas é segundo Ellen White, não segundo a Bíblia, tá? É bom que fique claro o que eu estou falando aqui. Já no caso dos históricos, os adventistas falam que eles negam o Espírito Santo. Os históricos e os adventistas, por sua vez, estão assim. Acompanhe. Para os adventistas do sétimo dia, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, consequentemente seria Deus. Para os históricos, o Espírito Santo seria uma terceira forma de Deus se manifestar. Por exemplo, o próprio Deus se manifesta como Criador. Para o adventista, Deus é o Criador, Jesus é apenas um cooperador na criação, né? E não o meio pelo qual Deus criou o mundo. Já o Espírito Santo seria como se fosse um agente, chamado de
presença e poder do Pai e do Filho. Todos nós sabemos que realmente o Espírito Santo é Deus e Cristo habitando em nós de forma impessoal, porque Deus e Cristo são seres pensantes. A Bíblia mostra isso, né? E eles habitam em nós de forma impessoal. Mas para os históricos não é isso. Para eles, o adventismo do sétimo dia errou tanto no tempo dos pioneiros como agora. Pois pode observar, eles na tentativa de usar a fé dos pioneiros, dão também uma nova interpretação, chamando o Espírito Santo de forma separada, ainda que tentem mostrar num texto que é Cristo, no outro texto que é o Espírito de Cristo. Ou seja, há uma confusão na cabeça deles. Eles não têm sustentação da fé que reconhece. Tá? Isso é muito grave mesmo. Portanto, para a gente fechar esse pequeno estudo de hoje, a gente vai fazer, daqui a alguns instantes, umas refutações dentro desse aspecto. Porque, veja só, a Bíblia é clara e convincente a todos nós. Há um só Deus, vírgula, o Pai. Esse é o chamado único Deus que aparece lá em João 17,3, pelo próprio Jesus. Ele diz claramente que Jesus é enviado de Deus. Quando olhamos na Bíblia, o Espírito Santo aparece enviado de Deus e por Deus, procedendo de Deus e enviado também por Jesus. O que entende-se aqui que não é outro fora do Pai e do Filho, mas sim, de forma clara e convincente, a divina ação se manifesta. Pois, como já dissemos, o Espírito Santo, na verdade, é a presença impessoal de Deus e de Cristo habitando em nós, através da aceitação da palavra. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo seria uma energia separada do Pai e do Filho, conforme pensa o adventismo histórico, mas sim, no contexto bíblico, a presença impessoal de Deus em forma de poder, de glória e de luz chega a nós, conforme a própria Escritura define. Nós podemos ler no Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito sendo tratado tanto como Espírito do Senhor, como Espírito de Deus, como Espírito de conselho, de sabedoria, tudo mais. No Novo Testamento, o Espírito do Senhor aparecendo como consolo, aparecendo de várias outras formas. Essas formas não alteram a realidade de quem é o Espírito Santo. Mas para os históricos, infelizmente, o Espírito Santo seria uma ou forma emanativa, eles dão o nome de emanação, né? Ou então o atributo chamado de onipresença é transformado no Espírito Santo. Eles também defendem o pensamento haitiano, por isso que eu falei que é confuso, tá? Acompanha aí para você ver, tá? Eu queria só esclarecer para os irmãos que quando a gente fala pensamento haitiano, a gente não está desfazendo de Ellen White, mas sim por causa do nome que atrai o nome do marido dela, tá? Então o pensamento dela é que os anjos seria a terceira forma de Deus se manifestar pelo seu Espírito. Em dado momento, Ellen White chama o Espírito Santo de influência. No outro momento, ela já falou, no outro texto, em força divina. Mas o que mais me impressiona é quando ela coloca 3 poderes, 3 agências, 3 personalidades, 3 dignatários, 3 signatários. Até essa nomenclatura eu já encontrei nos textos de Ellen White e logo eu hei de trazer aqui para que você possa ver. Vamos então, à luz das Escrituras, refutar essas heresias de Ellen White, dos históricos, e também a trindade do adventismo. Afinal, o tema é Ellen White e a trindade. Porém, a gente refuta com as Santas Escrituras. Refutando todas as doutrinas ao mesmo tempo, encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, as seguintes palavras.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versão hebraica agora. Diz aqui, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era divina. Esta versão da Bíblia aqui, que acabo de ler, mostra claramente quem que era Jesus. Quando você lê Gênesis, capítulo 1, versos 3 a 31, você vai encontrar. E disse Deus, ali é a palavra falada. Quando eu leio essa palavra, para mim, aparece a palavra escrita. E quando Cristo esteve na terra, ele é a palavra viva. Veja as definições bíblicas em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aqui é a palavra escrita, a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. Claro que aqui é figurado. Obviamente a palavra não está usando a literalidade de uma lâmpada física, nem de uma luz a brilhar nos olhos físicos, mas uma luz que irradia do trono de Deus através das Escrituras, em sentido espiritual e não gramatical, literal gramatical. Apesar da gramática ser importante para determinadas informações, o sentido amplo da palavra é o espiritual. Assim, entendemos como que a palavra revela quem é Jesus. Jesus, então, é a palavra de Deus, falada, escrita e viva. É a palavra que veio em carne. É também o Filho unigênito do Pai. E tantas outras definições podemos encontrar acerca de nosso Salvador, o meio usado por Deus para salvar o pecador e também para lembrar ao pecador que ele, Cristo, é o caminho que nos conduz de volta ao Pai. Lembrando que o texto que eu li em hebraico é a tradução, tá bom? Olha só mais aqui, ó. A Bíblia, quando continua falando de Cristo, em mais de 90% das vezes aparece a expressão Filho de Deus. Às vezes que aparece ele Deus, como essa aqui, ó, João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio junto ao Pai, este o fez conhecido. Aqui mostra claramente Deus sendo revelado aos homens. O homem não pode ver a Deus, pois Deus é um ser que está fora do tempo e do espaço. Veio, portanto, o espaço que eu falo é esse espaço que nós vemos aqui, físico, né? Veio, portanto, Jesus e espiritualmente trouxe Deus a nós, pois fisicamente agora não o podemos ver. Mas a Bíblia diz que em breve o veremos como ele é. Assim, Jesus veio e revelou Deus aos homens, sendo ele Deus conosco. Mateus 1, 23. Não é Jesus aqui um segundo Deus, mas a revelação fiel de Deus o Pai, conforme Hebreus 1, verso 3. A expressa imagem da pessoa do Pai, por meio de quem o Pai fez o universo. Também o Pai quis que Jesus fosse assim reconhecido. Após a sua ressurreição, os anjos receberam autorização, vou usar esse termo, para adorar a Jesus. Hebreus 1, verso 6. O entendimento mais eficaz que a Escritura pode dar. Além disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses também, no capítulo 2, verso 9, fala que depois de Jesus passar por toda a humilhação que passou aqui na terra, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 9 a 11. Esta palavra de Paulo se cumpre em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, quando em visão João diz: Então ouvi toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizer: Ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja as ações de graças, e a honra, e a glória, e o poderio para todo sempre. Entendendo tudo isso, fica mais do que evidente que o Espírito Santo na Bíblia, se nós pudermos aplicar os textos aqui, não é e nunca será, de forma alguma, Deus na terceira pessoa. Obviamente, a gente vê a Bíblia apresentar várias vezes palavras como esta, que o Espírito é o Consolador, é até chamado de outro Consolador. Sim, é outro mesmo. Acompanhe comigo. João 14,16 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Naquele dia, verso 20, conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde vem, Senhor, que estás para te revelar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Todos esses versos posteriores ao verso 16 de João 14 explicam o verso 16. No verso 26 encontramos: Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, o Espírito da verdade, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Corrigindo, esse é a definição que está no texto. Capítulo 15, verso 26, diz: Mas o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que provém dele, do Pai, esse dará testemunho de mim. João capítulo 16, versos 7 ao 15, está escrito assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe do mundo será julgado. Tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Esses textos todos apresentam plenamente o Espírito Santo, que nesse caso é o Espírito do Pai, habitando em Cristo, Mateus 12, verso 28, e habitando no coração dos crentes, Gálatas 4, versículo 6, Romanos 8, versículo 9. Assim, não há brecha alguma para se defender um Deus chamado Deus Espírito Santo, inexistente e ineficaz nas Escrituras em relação à terceira pessoa. O Espírito, portanto, é o do Pai e de Cristo. O Pai deu seu Espírito a Cristo e Cristo também deu seu Espírito a nós. E acrescentou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, verso 21. E dizendo ele isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. O livro do Apocalipse
muito claro nos apresenta o Espírito. Você pode percebê-lo de uma forma fácil. É só ler, por exemplo, as 7 cartas às igrejas. Em cada carta, você vê a testemunha fiel falar tudo o que tem que ser dito. E no final, a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, os versículos 7, 11, 17, 29. Capítulo 3, versos 6, 13 e 22. Também podemos ler: escreve: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos, pois as suas obras o seguem. Apocalipse 14, verso 13. E em Apocalipse 18, 4, encontramos a voz do Espírito Santo, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Apocalipse 18, 4, versão atualizada. Na versão corrigida, fiel ao texto original, em King James, está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices nos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Aí diz aqui o texto que nós acabamos de ler, que é Deus que está falando, mas em que sentido? Aqui no Espírito Santo. Hebreus 3, verso 7, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, onde vossos pais me tentaram no deserto. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 12. Então tenhamos cuidado. Não aceitemos o pensamento de terceira pessoa, onde a Bíblia não falou. A verdade é essa: Deus e Cristo existiram e hoje habitam em nós seu Espírito. Quer saber mais sobre o assunto apresentado? Acompanhe o próximo vídeo. Será uma alegria poder ter a sua companhia mais uma vez, pois temos muito que tratar. Então, se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, divulgue, enfim, fique à vontade. Estamos esperando mais uma vez por você na próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.